A nossa resenha, Breler, porque você, no F360, na sexta-feira de manhã, você disse que ia dar peixe na Vila Belmiro. Boa noite, Breler. Boa noite, Abel, André, Zupac, fã de esportes. Confiei no peixe, confiei no poder de Carille, no poder da Vila Belmiro, mas no poder de um time que tem sido muito competitivo. E o Santos, a gente precisa exaltar essa postura. O que o Santos tem feito nesse início de temporada, eu não faço recorte só do Campeonato Paulista, é algo louvável. Ninguém, nem o torcedor mais otimista do Santos, esperava uma campanha como essa. Uma campanha segura no Campeonato Paulista, um time que tem uma identidade, que já tem uma estrutura bem definida. Então, a prioridade do Carille, que era formar um time para a Série B, isso daí já está feito. E em meio a várias adversidades, 15 jogadores novos que chegaram no Santos, transfer ban, dificuldades internas, reformulação, nova diretoria, e o Carille conduzindo um trabalho seguro no Santos. Então, por todos esses fatores, eu acreditava que o Santos poderia, sim, fazer um jogo competitivo. O resultado é do futebol, é ganhar ou perder. A gente nunca vai conseguir prever isso, mas eu imaginava o Santos com essa postura. Competitivo, com espírito, a torcida passando uma energia para o campo, que o time soube se contagiar, usar o mando de campo a seu favor. Então foi uma boa atuação do Santos, principalmente pela atitude, pela entrega, a maneira como voltou a usar os dois pontas. O Otero entrou no lugar do Pedrinho em comparação ao jogo contra o Red Bull Bragantino. Não é um jogador de tanta velocidade, mas cumpriu o que o Carille pede para todos os pontas, que é chegar na área. Então, quando há uma inversão de jogada, o Santos tem, no mínimo, 2 jogadores dentro da área para preencher, para disputar com os zagueiros, e assim saiu o gol da vitória. Uma vitória com a autoridade do Santos, de um time que jogou melhor no primeiro e no segundo tempo. Soube também entender que o jogo do Palmeiras não fluía, para ir para um abafa, para uma pressão no início do segundo tempo, e essa pressão surtiu efeito. Do lado do Palmeiras, a gente... Claro, eu exalto a postura do Santos, exalto o trabalho do Carille, mas a gente não... É impossível não notar a maneira como o Palmeiras jogou essa final. Não foi o Palmeiras que a gente está acostumado a ver do Abel. O Palmeiras numa rotação muito abaixo, até lembrando muito do que foi o primeiro tempo contra o Novo Horizontino, não conseguindo entrar nessa intensidade do jogo. O Santos estava numa rotação que o Palmeiras não conseguiu achar hora nenhuma. Tentou ali no fim do jogo, já com as substituições do Abel, a saída do Endrick, que acabou jogando no sacrifício, mas muito pouco do Palmeiras, não só do ponto de vista de organização, do ponto de vista tático, o Veiga, peça praticamente nula em campo, mas principalmente de comportamento. O comportamento que o Palmeiras costuma ter nesses jogos grandes, decisivos, não apareceu na Vila, e é algo crônico também desse Palmeiras com o Abel, os primeiros jogos de decisão do Paulista. Terceira derrota consecutiva, Palmeiras que chegou invicto a essa final, perdeu uma invencibilidade de 20 jogos e volta, já tinha perdido contra o São Paulo em 2022, contra o Água Santa em 2023 e perde agora o primeiro jogo da decisão para o Santos, muito pela falta de entendimento do que a final pedia. Entendimento do ponto de vista anímico, do ponto de vista de intensidade. O Santos ganhou praticamente todas as divididas. No meio-campo eram praticamente todas do Santos. E essa atitude fez a diferença para o time vencedor hoje, merecidamente. Muitos méritos do Santos e do time do Carille hoje. Só lembrando isso que o Breler acaba de citar, em 2021, final contra o São Paulo, o Palmeiras empatou o primeiro jogo, é isso? 0-0 no Allianz, e acabou perdendo a final depois para o São Paulo. E em 22, perde o primeiro jogo para o São Paulo, 3-1 no Morumbi, massacra na volta. No ano passado, perde o primeiro jogo para a Água Santa, massacra na volta. É óbvio que esse retrospecto recente traz otimismo, esperança para o torcedor palmeirense. Não é isso? André Kifuri, boa noite. Boa noite, Abel, Breler, Gustavo. Uma ótima noite a todos, um bom final de domingo e uma excelente semana. Eu vejo um aspecto do jogo de hoje de forma um pouco diferente da do Breler. Eu não vi no Palmeiras a falta de entrega do ponto de vista do compromisso com o jogo
que, por exemplo, ficou clara na primeira partida contra o Água Santa na temporada passada. Depois confirmado, né, esse ponto, esse defeito do Palmeiras naquela noite, pelos próprios jogadores, com frases do tipo: não fomos o Palmeiras, não tratamos o jogo da maneira que deveria ser tratado. Eu não acho que o Palmeiras fez isso hoje. Eu acho que o destaque da noite é a forma como o Santos competiu. E, óbvio, não dá nunca para a gente falar sobre um jogo de futebol se concentrando apenas em um time, né? O que uma equipe deixa de fazer, em muitas ocasiões, tem muito a ver com o que a outra equipe fez. E as coisas são relacionadas assim até do ponto de vista estratégico. A impressão que eu tive em relação ao Palmeiras, primeiro, foi de um comportamento respeitoso demais ao Santos, do ponto de vista defensivo. No intervalo do jogo, na transmissão dos nossos companheiros da TV Record, o Rafael Veiga chegou assim, é uma coisa que não acontece sempre. É um jogador do Palmeiras fazendo uma colocação crítica à forma como o time se comportou em campo. Ele disse: a meu ver, estamos com a linha baixa demais. Então isso revela ou uma determinação da comissão técnica aplicada em campo pelos jogadores, ou aquilo que às vezes os treinadores dizem: não adianta ficar gritando do lado de fora do campo, porque os jogadores ouvem, compreendem, mas o jogo adquire uma dinâmica que é diferente daquela, porque a outra equipe empurra. Eu nem achei que o Santos empurrou tanto o Palmeiras hoje. A minha impressão foi que o Palmeiras foi, de fato, defensivo demais numa situação de respeito à Vila, de respeito ao ambiente, de evitar que houvesse hoje em Santos um resultado que determinasse muita coisa para a partida de volta. E, de fato, não houve. Mas é uma vantagem que, num clássico, numa decisão de campeonato, é preciso respeitar sempre. Agora, o Santos, para mim, é o destaque. O Santos foi, na primeira partida da decisão do campeonato, a equipe que foi durante todo o Paulistão desse ano. Um time que deixa o seu torcedor satisfeito pela maneira como trata as partidas. O Santos é um time sério. E por que isso é importante? Porque na volta da decisão, o Palmeiras pode fazer o resultado no Allianz Parque. Eu acho que não faltam condições para o Palmeiras fazer isso, já que a diferença técnica entre esses dois times ela é bastante clara. E o Santos pode não ser campeão estadual. Mas o torcedor do Santos, em relação ao que aconteceu no ano passado, o rebaixamento inédito, principalmente pela maneira como o Santos foi rebaixado, deveria, entre aspas, estar deprimido até agora. E eu não acho que esse torcedor está deprimido com o que ele viu do time dele até esse momento na temporada, em especial no campeonato estadual, em que o Santos ganha do Palmeiras, o que ninguém tinha feito no Paulistão 2024. Desculpe te interromper rapidamente. 20 jogos de invencibilidade. Exato. A última derrota do Palmeiras foi no Brasileirão para o Flamengo. Não é pouca coisa. E não foi um resultado circunstancial. O Santos correu risco, porque o Santos se defendeu com 4 jogadores atrás contra um ataque que pode ter um 5º jogador chegando. Talvez o posicionamento e as tarefas defensivas do Veiga, que muitas vezes é esse jogador, tenham atrapalhado uma estratégia ofensiva do Palmeiras, que talvez não tenha tido tanta força quanto a gente imaginava que teria. Mas esse sistema, com o Carille e os jogadores do Santos compreendendo bem aquilo que o treinador pede desde o início do campeonato, é o sistema que torna o Santos mais forte, mais perigoso, sem ser um time brilhante, mas trabalha demais, é muito sério, não desiste de partidas e hoje tratou o jogo, independentemente do seu adversário e do seu poder técnico e de ser quem é, títulos em sequência, etc., como uma equipe que o Santos poderia bater na sua casa, e aconteceu com méritos. Os jogadores do Santos que compõem esse grupo e essa comissão técnica têm um motivo para estar orgulhosos, independentemente do que vai acontecer ao final do segundo jogo, que é restaurar, principalmente depois de hoje, um sentimento do santista de ser bem representado pelo seu time. Eu acho que o santista mais racional não sente isso há muito tempo. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras, que acabou de perder para o time do Santos 1-0, com certeza um placar bem ruim para o time do Palmeiras, mas se levar em consideração que o jogo fora de casa, o Palmeiras ainda tem grandes chances de conseguir levar esse título no jogo de volta. Achei que no final
do segundo tempo, o Palmeiras teve muitas oportunidades, poderia sim ter conseguido uma vitória, mas de todo, né, vamos dizer, não ficou ruim para o time do Verdão, que tem todas as chances de conseguir virar essa partida. Quem você dá o destaque dessa partida do Palmeiras, ou quem jogou mal? Deixa aí sua opinião nos comentários, se você também acredita que o Palmeiras tem tudo para conseguir reverter esse placar dentro de casa, e o que, né, tem que talvez o Abel mudar para conseguir que esse time do Palmeiras venha se destacar no próximo jogo. O Endrick não conseguiu jogar muito bem, acabou saindo, mas talvez no próximo jogo pode ser o seu momento. Na casa do Santos, né? Até o Neymar estava presente, fica realmente complicado do Palmeiras, ficou complicado do Palmeiras conseguir vencer esse jogo, mas ainda tem o próximo jogo. Vamos esperar para ver se o Verdão vai conseguir garantir a vitória no próximo jogo e levar esse título do Paulistão. Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar o canal a crescer, e é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!